Bom, vamos começar a gravação aqui de mais um vídeo, tá? Com a prova de física aqui. Nesse caso, nós vamos fazer a prova modelo B da SpaceX 2013 e essa é a questão número 21. Diz assim: um portão maciço homogêneo de 1,6 metros de largura e 1,8 metros de comprimento, pesando 800 newtons, está fixado em um muro por meio das dobradiças A, situada a 0,10 metros abaixo do topo do portão, e B, situada a 0,10 metros acima do topo do portão, né, da sua parte inferior. A distância das dobradiças é de 1,6 metros, conforme o desenho abaixo. Elas têm peso e dimensões presíveis e cada dobradiça suporta uma força cujo módulo da componente vertical é metade do peso do portão. Primeira coisa, antes de terminar de ler, se cada uma suporta metade do peso do portão na direção vertical, então ele me diz que o nosso portão tem 800 newtons, tá? Isso quer dizer o que para a gente? Se o nosso portão tem 800 newtons, tá? Eu tenho que cada uma dessas duas suporta, né, 400, que é metadinha, né, dessa brincadeira. Então, cada uma suporta 400 na direção vertical, mas não é isso que ele quer saber. Continua lendo. Considere que o portão está em equilíbrio e que seu centro de gravidade está localizado no seu centro geométrico. O módulo da componente horizontal da força, ele quer a componente horizontal da força em cada dobradiça A e B vale respectivamente, vamos descobrir, tá? Muita gente vai imaginar, poxa, né, deve valer 400, 400, que dá a soma da 800. Mas na horizontal, eu não preciso que essa soma dê 800, até porque eu não preciso somar, né, na horizontal um número diferente de zero. Eu preciso, pelo contrário, que a soma de forças em x dê zero, senão a minha porta vai andar na horizontal. Tá? Eu não quero que isso aconteça. Tá? Eu quero que essa soma de forças dê zero. César, e aí? Agora, o peso está bem no meio da porta, né? Essa provinha aqui eu peguei de um aluno, então ele já tinha escrito, desenhado algumas coisinhas aqui, né? Já marcou a letra C, não sabemos se é a certa, ainda vamos conferir, tá? E aqui está o peso, tá? Então, o que acontece? Esse peso vale 800 newtons. Só que nós sabemos que a nossa porta ela tem que ter soma de força na vertical igual a zero, para não descer nem subir, mas isso já foi garantido pelo peso, pelo texto, que o texto já me garantiu que eu tenho uma força normal na direção y de 400 na dobradiça de cima e uma também de 400 na dobradiça de baixo. Então, com o nosso peso de 800 que tem aqui, essa soma já deu zero, beleza? Agora, eu preciso de soma de força em x igual a zero, tá? Como essa porta ela tenderia a girar em sentido horário, então o que eu faço? Eu sei que a dobradiça de cima está sendo puxada, ela tende a ser arrancada. Logo, para compensar o fato dela ser puxada, ela vai fazer uma força para dentro. Eu vou chamar de N1 na direção x. E a de baixo ela é comprimida contra a parede. Logo, ela tem que reagir empurrando para fora, chamar de N2 também na direção x. E a soma na direção x tem que dar zero, então N1 na direção x tem que ser numericamente igual a N2 na direção x. Automaticamente, eu tenho dois detalhes. Eu só preciso achar uma delas, essa é a primeira coisa. E a segunda é, a resposta A já está errada e a resposta E já está errada. Por quê? Porque elas não têm N1 e N1x e N2x numericamente iguais. Então já não é A nem E, só temos B, C e o D para marcar. Agora vamos descobrir. Eu tenho que escolher um ponto de rotação, qualquer que eu queira. Não me interessa pegar um ponto, por exemplo, sobre o peso. Por quê? Porque daí o torque gerado pelo peso desaparece. E eu tenho esse valor. Eu não quero que suma. Então, minha opção melhorzinha é o que? É pegar e botar o nosso ponto de rotação em uma das forças desconhecidas. Vou botar na de cima. César, mas por que na de cima? Porque deu vontade. Não tem nenhum valor em especial, não tem nenhuma escolha em especial para isso, tá? Simplesmente deu vontade, tá? Então vamos continuar aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer soma de torques igual a zero, tá? Eu preciso então da soma de torques igual a zero. Galera, quando o peso puxa para baixo, em relação a esse ponto de rotação marcado em vermelho que nós colocamos, a rotação seria em sentido horário. E eu vou dizer que rotação em sentido horário é positiva e rotação em sentido anti-horário
é negativa. César, podia ter arbitrado diferente? Podia, isso não muda a nossa respostinha, tá? Não tem problema. Então eu vou dizer que o torque do peso, tá? Que ele se girou em sentido horário é positivo, mais o torque de N2x, tá? Que vai puxar para girar em sentido anti-horário, tá? Vai ser então negativo, tá? E essa soma dos dois torques tem que dar quanto? Zero. Torque do peso vai ser 800, que é a força-peso, vezes a distância. Cuidado, galera. A distância não é do ponto até o outro ponto, tá? A distância é da linha de ação da força até o ponto de rotação. Então a distância é essa aqui, ó. Essa é a distância que me interessa, tá? E essa distância vai ser metade do tamanho da porta. Se a porta tem largura de 1,60 m, essa distância é 0,80, 80 centímetros. Menos, como a gente já viu aqui em cima, N2x vezes a distância. Como eu falei, a distância é também da linha de ação até o ponto de rotação. Então, olha para cá, galera, essa é a distância que eu vou usar no segundo caso. E essa distância vai valer quanto? Essa distância vai valer 1,60 m, que é a distância entre as duas dobradiças, 1,6 metros. E essa soma tem que dar zero. Vou voltar para o meu azulzinho, que fica mais bonitinho. Era só para você poder saber de onde as coisas vieram. Então, 800, tá? Então, vou pegar esse N2x e jogar para o lado de lá. Vou deixar aqui 800 vezes 0,8 igual a N2x vezes 1,6. Pega esse 1,6 e jogo dividindo. Vou ter 800 vezes 0,8 sobre 1,6. Esse é o meu N2x. Só que, galera, se eu cortar 0,8 por 1,6, eu vou ter quanto? Corto um pelo outro e vou ter, né, 2 embaixo. Né? 800 por 2 dá quanto? 800 por 2 dá 400 newtons. Então, N2x vale 400. Sabemos que N1x e N2x são numericamente iguais. Então, os dois valem 400. E o candidato que me emprestou a prova dele para eu poder escanear, né, ele acertou a questão. A resposta é a letra C, 400 newtons em N1x e 400 newtons em N2x. Obrigado, galera, e até mais.